Fala pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos de mecânica estrutural. No momento a gente está vendo o método de deslocamentos aplicado em vigas. Nós vamos estar fazendo mais um exercício. Nesse caso o tema é método de deslocamentos e que a gente vai trabalhar com supressão de balanços. Esse é o exercício proposto, é uma viga contínua que a gente tem momentos aplicados em A e em F. E a gente vai discutir como que a gente monta o nosso sistema principal, quais são os deslocamentos que a gente tem que... as nossas incógnitas, que são os nossos deslocamentos. Vamos estar desenvolvendo esse exercício, calculando os estados, as reações e depois lançando no F-Tool para conferir esses resultados. Aqui a questão nos diz que a gente tem uma rigidez à flexão de 9.000 kN vezes metro quadrado. E então depois a gente vai fazer o traçado dos diagramas, esforço cortante e momento fletor. Aqui só pede momento fletor, mas vamos fazer os dois. Então tá, a primeira coisa que a gente quer discutir é como montar o sistema principal. A primeira questão que a gente pode discutir é que a gente pode suprimir esses balanços aqui e trabalhar com um sistema equivalente, em que eu vou estar aplicando no meu estado zero esses 12 kN em B e esses 24 kN em E. Nesse caso, a gente tiraria essa seção aqui correspondente e trabalharia só com a seção de B a E. E aí a primeira questão que a gente tem que discutir é quais são os deslocamentos que a gente tem que inserir no nosso sistema principal. Nesse caso, a gente tem uma viga contínua. Cada nó dessa viga está sujeito a 3 deslocamentos, a princípio, que são os seguintes. Nesse caso, a gente tem 2 deslocamentos de translação. Vamos dizer que aqui eu tenho um eixo XY. Eu tenho 2 deslocamentos de translação em x e y e um de rotação. Só que eu posso me aproveitar de algumas simplificações, porque eu estou querendo resolver o método de deslocamentos de maneira manual. Por eu saber que eu só tenho momentos aplicados e que eu não tenho nenhuma força que tenha componente em x, os meus deslocamentos em x serão zero. Então eu posso tirar essas parcelas aqui dos deslocamentos em x. Todos os meus deslocamentos em x serão zero. E eu tenho restrições em y por causa dos meus apoios. Como os meus apoios não permitem que eu tenha deslocamentos em y, nesse caso, eu também não vou ter esses deslocamentos. E a última simplificação é, como não existem restrições nos apoios de extremidade, que nesse caso agora é B e E, elas são livres, a deformada da estrutura ela é livre para acontecer, eu não preciso acrescentar esses deslocamentos no meu método de resolução manual. Nesse contexto, eu só vou ficar com 2 deslocamentos, um deslocamento em C e um deslocamento em D, de tal maneira que meu sistema principal ele vai ter só 2 deslocamentos, que eu chamei de D1 e D2. Como os meus deslocamentos são de rotação, no meu sistema principal eu vou analisar as ações nodais diretas. Por ser deslocamentos de rotação, eu vou analisar se existe a inserção de momentos nesses nós em que eu engastei, que está representado por essa chapinha aqui. Existem momentos aplicados? Não existem. Não existem momentos nem em C nem em D. Nesse caso, então, a minha ação nodal direta vai ser zero, como já está representado aqui.
Agora eu vou fazer o estado zero, em que eu insiro os meus carregamentos externos. Eu vou ter dois carregamentos externos, que são os momentos. Nesse caso, eu vou ter um momento de 12 kN vezes metro em B e de 24 kN vezes metro em E. E eu vou me fazer uso de tabelas auxiliares para conseguir descobrir os esforços dessa estrutura. Em BC, eu vou ter uma viga engastada apoiada, uma seção de uma viga que é engastada apoiada. Em CD, uma viga engastada. E em DE, uma viga engastada apoiada. Então eu secciono e trabalho com essas regiões. A primeira análise que eu vou fazer é do trecho BC. Então eu iria lá na minha tabela de estado de engastamento perfeito, que eu estou aqui, ações de engastamento perfeito. O primeiro caso é uma barra engastada apoiada. Que está aqui. Então, engastada apoiada. E eu tenho um momento, no sentido anti-horário, sendo aplicado no meu apoio, que seria o de segundo gênero. Nesse caso, eu vou aqui na minha tabela e venho aqui. Momento aplicado na extremidade. Eu tenho um momento anti-horário, que me gera um momento em A também anti-horário. Nesse caso, o meu momento tem o mesmo sentido do meu momento de aplicação. Nesse caso, então, como eu tenho 12 kN vezes metro, eu vou ter a metade, 6 kN vezes metro, aplicados no meu engaste. Voltando lá para o exercício, então, no meu estado zero, eu vou ter M sobre 2 aplicados no meu engaste, que é o C pela esquerda. Então, o MC pela esquerda vai ser os 6. E agora eu posso fazer ou por equilíbrio, ou eu confiro ali na tabela para achar as minhas reações. Se eu fizer equilíbrio em C, por exemplo, aqui eu tenho 3 metros. No meu estado zero, eu tenho 3 metros. Eu posso ou analisar na tabela ou fazer por equilíbrio. Somatório de momento em C igual a zero no sentido anti-horário positivo. Então eu vou ter menos 6 vezes 3 pela parcela que tem aqui, dos 6 vezes 3, mais os 12. Não, minto. O 6 é a minha incógnita, né? O 6 que eu quero saber. Então vai ser RBY, menos RBY vezes 3, mais 12, mais 6, igual a zero. Nesse caso, eu vou ter que menos 3 RBY mais 18 é igual a zero. E o meu RBY tem que ser 6 kN. Por isso que está aqui 6. Aqui, depois, então, posso fazer somatório de forças em Y. Posso fazer como alternativa para a tabela, somatório de forças em Y igual a zero para cima positivo. E eu vou ter a reação em BY, que eu já descobri que é 6, mais RCY é igual a zero. Nesse caso, eu sei que o RCY só pode ser menos 6 kN. Ou eu olho na tabela mesmo e resolvo com a tabela. Eu já tenho o trecho BC resolvido. O trecho CD, como ele não tem ação externa, não vai ter
ações de engastamento. Engastamento perfeito. Nesse caso, o trecho CD não tem o que fazer, não precisa desenvolver. O trecho DE, ele vai ser uma viga engastada apoiada. E ele é similar ao trecho BC. Ele vai ter um momento na extremidade de 24 kN vezes metro de ação externa. E isso vai me gerar um momento na mesma direção com a metade da intensidade. Isso vai me dar 12 kN vezes metro. Fazendo o equilíbrio em D, por exemplo, deixar em vermelho para diferenciar. Se eu fizer somatório de momentos em D igual a zero, anti-horário positivo, eu vou ter doze mais 24. Aí eu vou convencionar, como eu já tinha convencionado em cima, que o para cima é o positivo, né? Então aqui eu vou ter mais REY vezes a distância de DE. Nesse caso é 5 metros. Isso tem que dar zero. Então vai dar 36 mais 5 REY igual a zero. REY, nesse caso, tem que ser igual a menos 7,2 kN, que é o que está aqui. E por somatório de forças, em DY tem que ser 7,2 kN para que esse somatório dê zero. Então eu já consegui calcular o meu estado zero, que eu posso tanto utilizar a tabela ou eu posso utilizar parcialmente, porque as equações de equilíbrio são válidas. E aí, então, eu tenho que fazer análise das ações equivalentes, porque essa sobreposição em C em D, nesse caso, não tem essa sobreposição, porque eu só tenho um momento de engastamento perfeito aqui da componente BC, da viga BC, que vai dar os meus 6 kN, que é a ação equivalente em 1. E, para o caso do meu momento de engastamento perfeito aqui, eu vou ter somente a parcela dos 12 kN vezes metro. Nesse contexto, então, as minhas ações equivalentes estão calculadas. E eu vou calcular o meu estado 1 agora, em que eu aplico um deslocamento rotacional unitário. Nesse caso aqui, em C. E aí eu vou precisar utilizar das tabelas dos coeficientes de rigidez para ver quais são os esforços consequentes dessa implicação. Então tá, o trecho BC, ele é apoiado engastado. E o trecho CD, ele é engastado engastado. O trecho BC, eu estou aplicando um deslocamento rotacional na direita. Então eu venho aqui na tabela e ó, nesse caso aqui, eu vou ter que girar a minha estrutura, mas seria essa imagem aqui. Se eu pegar essa imagem aqui, ver se eu consigo fazer isso. Então eu vou trabalhar aqui com as reações 3i sobre L ao quadrado e o meu momento de 3i sobre L. Então aqui, o meu momento 3i sobre L e as minhas reações em B, 3i sobre L ao quadrado e por somatório de forças, que tem que ser RB tem que ser igual a menos RC, eu vou estar chegando então que o meu momento vai ser os 9.000 kN vezes metro e as minhas reações 3.000 kN. E analisando agora o trecho CD,
eu vou ter um deslocamento rotacional aplicado na esquerda. Então eu vou lá na minha tabela, eu vou ter esse caso aqui. Um deslocamento rotacional sendo aplicado na esquerda. Então, os meus momentos aplicados são 4e sobre L, 2e sobre L, e as minhas reações 6e sobre L ao quadrado e menos 6e sobre L ao quadrado. Então tá aqui. C pela direita, 4e sobre L. D pela esquerda, 2e sobre L. Reação em C pela direita, 6i sobre L ao quadrado. E a reação em D vai ser menos 6i sobre L ao quadrado. Nesse caso, então, eu acho meus coeficientes de rigidez, que é analisando as solicitações aplicadas em C e em D. No caso, então, do meu coeficiente de rigidez para chapinha 1, estado 1, eu vou ter 9.000 mais 9.000. E o meu coeficiente de rigidez para chapinha 2, estado 1, são os 4.500. Agora eu vou para o meu estado 2. Nesse caso, eu aplico um deslocamento rotacional em D. E analisando a estrutura, eu tenho CD, que é uma viga engastada, e DE, que é uma viga engastada apoiada. Analisando o CD, o meu deslocamento rotacional está na direita. Então a imagem que eu vou utilizar é essa aqui. Então eu tenho 4i sobre L, onde está o meu deslocamento rotacional, 2i sobre L, onde não está o meu deslocamento rotacional, menos 6i sobre L ao quadrado, onde tem como reação de onde está sendo aplicado esse deslocamento rotacional, e 6i sobre L ao quadrado, onde não está sendo aplicado esse deslocamento rotacional. Então eu venho aqui e eu tenho 4i sobre L, MC esquerda, MC direita, 2i sobre L. E RD, eu vou ter RD pela direita, 13i sobre L ao quadrado. Opa, nesse caso é RD pela esquerda. RD pela esquerda, 6i sobre L ao quadrado. E RC pela direita vai ser menos 6i sobre L ao quadrado. Então, RC, RD pela esquerda. Aqui tem um menos. Aí eu posso descobrir o meu coeficiente de rigidez. K, chapinha 1, estado 2. É só os 4.500, que está aqui. E o meu coeficiente de rigidez da chapinha 2, estado 2, é o somatório dos 9.000 mais os 5.400. Fiz o meu estado 0, estado 1, estado 2. Então, achei montei o sistema principal, estado 0, estado 1, estado 2. Eu vou para as minhas equações, meu sistema de equações. Ação nodal direta em 1 é 0, nós achamos 0, por causa do nosso sistema principal. Ação equivalente em 1, nesse caso, nós achamos 6. Aqui. Coeficiente de rigidez, chapinha 1, estado 1, 18.000, vezes o meu deslocamento rotacional em 1, mais coeficiente de rigidez da chapinha 1, estado 2, vezes meu deslocamento rotacional em 2. Faço a mesma coisa, analisando tanto os dois pontos que estão inseridos nos meus deslocamentos. Eu tenho aqui, então, que o meu deslocamento 1
vai ser menos 1 sobre 7.375 rad. E D2 menos 7 sobre 8.850 rad. Rad radiano, né? E agora eu consigo calcular as reações, então. A minha reação em B, eu vou analisar a minha parcela referente ao estado 0, que é o 6. Então aqui, estado 0, E0. E a minha parcela, nesse caso, referente ao estado 1. Aqui a minha parcela em relação ao estado 0, aqui é o estado 1, aqui é o estado 2. Estado 0, estado 1, estado 2. Estado 0 e estado 2. Para descobrir, então eu vou utilizar, por exemplo, o RB. Não, vamos utilizar um que tenha todas as parcelas, ó, o RC. Eu venho... O RC, então, tem parcela tanto do estado 0, estado 1 e estado 2. Vamos ver como é que isso se dá. Eu vou no meu estado 0, vejo se tem componente. Ó, no estado 0, RC, ó, tem essa parcela do 6 kN, do menos 6 kN, né? Então, do estado 0, menos 6 kN. Por isso que aqui a gente tem, então, menos 6 kN. No estado 1, eu tenho essas duas parcelas. Então, eu vou ter menos 3.000 mais 3.375, vezes o deslocamento rotacional em 1. Então, 3.375 menos 3.000, vezes o deslocamento rotacional em 1. E no meu estado 2, e a parcela do estado 2, vem aqui em estado 2, eu vou ter apenas essa parcela de 3.375 vezes o meu deslocamento rotacional do estado 2. E tá aqui, 3.375 vezes o deslocamento rotacional do estado 2. Certo? Então esse foi o procedimento. Encontramos as reações. E agora, nós vamos botar então esse exercício no F-Tool. Ensinar como é que a gente pode desenhar os estados ali, apresentar a estrutura para cada estado. Vamos apresentar as nossas reações, apresentar esses diagramas para a gente finalizar. Antes de lançar no F-Tool, a gente vai estar montando os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Então eu trouxe aqui a estrutura que a gente estava desenvolvendo. E vamos que vamos. Primeira coisa então, vamos lá. Diagrama de esforço cortante. Vai ser em kilonewtons. Eu vou estar aqui montando a minha estrutura. Eu não tenho nenhuma reação em A. Então, a minha reação no trecho AB é 0. A partir de B, eu vou ter uma reação de 5,59. Então, aqui 5,59. No meu trecho CD, eu vou ter 5,59 menos 8,72. Menos 8,72. Que vai dar menos 3,13. Então, aqui, menos 3,13. Depois, em D, eu vou ter mais uma reação de 9,47. Então, menos 3,13 mais 9,47. Vai dar 6,34. Então, aqui 6,34. 6,34. E aqui tem que dar 6,34 menos 6,35. Nós tivemos um errinho de arredondamento. Tem que dar 0. Então, para compatibilizar, eu vou botar que aqui é 6,35. Então, aqui esse é o nosso diagrama de esforço cortante.
Agora a gente tem que fazer o diagrama de momento fletor. Em que a unidade vai ser quilonewton-metro. Nesse caso, nós já vamos ter um momento aplicado em A. Vamos fazer o segmento AB. Se eu tiver um momento aqui de 12 kNm e eu fizer um corte aqui, sabendo que meu corte no sentido, sempre que eu aplicar um corte na direita, o meu momento positivo vai ser no sentido horário. Nesse caso, para anular esses 12 kNm, esse momento aqui na direita, ele tem que ser negativo. Então, eu vou ter aqui o meu momento negativo de 12 kNm no segmento AB. Depois, como aqui eu tenho o meu esforço cortante, ele tem essa seção retangular aqui, se eu fizer essa integral, que é calcular a área, eu vou ter então 5,59 vezes 3 menos os 12, 4,77. Então aqui, analisando em C, 4,77. Depois, somando essa área, menos 3,13 vezes 4, menos 12, dá menos 12,52 mais 4,77, menos 7,75. Depois, menos 7,75 mais 6,35 vezes 5 vai dar os 24. Então essa daqui é a carinha do meu diagrama de momento fletor. Certo? Agora, eu já tenho esses diagramas, eu posso lançar no F-Tool. Vou botar ele aqui mais para baixo. Já posso lançar no F-Tool e conferir os resultados. Abrir aqui o F-Tool. Vou botar aqui do lado. Antes de mais nada, se tu gosta desse conteúdo de estruturas, considera te inscrever no canal, dar uma fortalecida e encaminhar para os teus colegas também que estão precisando passar na prova ou enfim. Vamos lá então. Aqui eu vou estar criando os nós. Lembrando que aqui a gente já tem curso de F-Tool no canal. Então eu vou estar criando os nós. Eu criei esse nós errado. Vamos de novo. Então aqui o nó 0 vai ser o A. O 0, 0 vai ser o A. Aí 2 metros. Depois 5. Depois 9. Depois 14. Depois 15,5. Vou estar criando o meu elemento. Vou inserir as minhas restrições. Inserir os momentos.
Agora eu vou... Faltam as propriedades geométricas e dos materiais. O meu EI foi dado no exercício de 9.000 kN vezes metro. Então, 9.000 kN vezes metro quadrado, meu EI. Eu vou estar trabalhando então. Então, eu tenho que fazer que essa multiplicação desse valor. Vou organizar minhas unidades aqui para me facilitar. Vou botar a inércia em metro na quarta e o módulo de elasticidade em Pascal. Nesse caso, eu vou estar criando uma seção em que a inércia é 1 metro na quarta. Aqui eu tenho que botar alguma coisa, porque senão dá problema. E o meu módulo de elasticidade vai ser 9.000. Porque aí dá os... Não, nesse caso é 9.000 kN vezes metro quadrado. Então, se eu estou usando uma inércia de 1 metro na quarta, aqui eu vou ter que estar usando 9.000 vezes 1.000. Então vai dar 9 vezes 10 na 6. Agora eu posso já rodar a estrutura. Vou botar 2 casas decimais. Vou botar aqui para o texto ficar maior. Vou botar, formatar as unidades e botar 2 casas decimais. Aqui, força e momento. Então, 5,59 menos 3,13, 6,35. Foi exatamente o que a gente achou. E o meu momento, eu vou ter aqui, ó. Foi bem o que a gente achou também. Um momento negativo de 12 kN vezes metro. Depois, aqui a gente achou 4,77, era 4,78, por causa dos nossos arredondamentos. Aqui a gente achou 7,75 e aqui os 24. Então a gente lançou, aqui a gente já tem a estrutura final, mas a gente pode analisar os estados. Então eu vou criar uma aqui para o estado 0, uma para o estado 1, uma para o estado 2. No estado 0, eu aplico as ações externas. Então eu vou engastar essa estrutura aqui. Eu posso estar trabalhando tanto com a minha figura inicial, quanto com a figura equivalente. Aqui eu vou estar engastando, então. Aqui engaste. Vamos ver aqui. Vou estar engastando isso aqui. Vou estar vou tirando esses carregamentos. Aqui eu vou ter que aplicar uma rotação unitária. Eu vou prescrever um deslocamento rotacional. Na verdade, nesse aqui e aqui. Então tá. A princípio era isso. Se eu rodar a estrutura, então eu vou ter aqui, vou mostrar para aparecer as reações. Eu vou ter aqui as componentes que eu estava falando, ó. Então, do meu estado 0, aqui 6 kN, menos 6 kN, os momentos, são somatório dos momentos, dos coeficientes de rigidez. Não, aqui do estado 0, né? Aqui a ação equivalente. Então, de 6 kN vezes metro. Ação equivalente em 2. As reações. Então, tá aqui o meu estado 0. O meu estado 1 e o meu estado 2. Então a gente já consegue conferir
cada um dos estados no FTool. Certo, pessoal? No vídeo de hoje era isso. Lembrando que se tu conhece alguém que acha que vai ajudar essa playlist na parte do método de deslocamentos, considera enviar para essa pessoa. Então, o exercício proposto era esse. Abraço, bons estudos. Até mais. Valeu.